Noite a todos. Estamos aqui para mais um webinar, né, nessa quarta-feira, em que as notícias não são muito auspiciosas, afinal de contas a Argentina ganhou da Inglaterra, né, como boa brasileira, estava secando os hermanos, mas não valeu muito, passaram ali no gol nos últimos minutos, esses argentinos, olha, não são brincadeira, a gente tem que dar a mão à palmatória, porque esses caras realmente eles fazem, eles sabem fazer, né. Mas enfim, né, vamos que vamos. Vamos agora torcer para que a Espanha, né, se sobressaia, porque quem vai aguentar os argentinos aí, né, eh, sendo aí campeões do mundo mais uma vez, seguida ainda, né. Ah, não, vai ser muito duro, vai ser muito duro. Mas vamos lá, pessoal, uma noite fria em Curitiba, eu vi que o pessoal já está aí, ó, Idelmar, Luiz Amado, Marcelo, Roberto, o pessoal está entrando, vamos dar aqueles 5 minutinhos de praxe aí até o pessoal conseguir ir entrando, né, e aí a gente já começa. Isabelle Ribas, filha da nossa querida Indiamara, com certeza. Que coisa legal, hein, Isabelle? Muito bacana, hein? Você que está fazendo aí um curso que tem tudo a ver, né, com os nossos materiais, é bem legal, é bem interessante. Muito bacana. Vamos ver quem mais está aqui. Eudes, Igor, Pedro. Ó, o pessoal está entrando aí, a gente vai dar aqueles minutinhos, né. Falar um pouquinho de tempo, né, afinal de contas Curitiba não desaponta, né. Uma semana fria, gelada, teve dias de sol e muito frio, teve dias nublados e não tanto frio, agora 13 graus. Normal para uma noite de quarta-feira em Curitiba. E aí na cidade de vocês, como que tá a temperatura? Tá tão frio como tá Curitiba ou tá mais agradável? A Indiamara de férias, hein? Obrigada, Índia. Um beijo aí, curta tuas férias, descanse bastante, porque a gente precisa de você, ó, 100%, minha querida. Que legal, que bacana. Pessoal prestigiando aí o nosso webinar, né. Isso é muito legal, eu fico muito feliz e muito, lisonjeada aí, né, de ter vocês aí nos acompanhando no webinar. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, é sobre a fixação sem parafusos. A gente ainda, tem muito receio disso, né, e hoje a gente vai falar muito sobre esse tema e vai desmistificar bastante essa questão, né, do uso do adesivo para fazer uma fixação química, né. Eu sou uma apaixonada por fixação química, então, sou um pouco, difícil eu não falar bem do né, desse tipo de fixação. Mas com os produtos Titã, tudo fica melhor, né, pessoal, a gente tem aí esse cuidado. José Márcio também entrou, olha, o pessoal tá se aproximando, vamos dar aqueles 5 minutinhos, pessoal, e aí a gente já começa, né. Como eu falei, como eu iniciei aqui o nosso papo hoje ainda muito, né, desconsolada, que poxa vida, essa Inglaterra me faz me retranca. Aí não adianta, aí é o jogo que o argentino gosta, cara. E olha, que dó. Eu estava torcendo para o Hurricane aí, ó. Achei que ele ia ser um baita, jogador aí para tirar essa hegemonia do Messi, né, mas infelizmente não deu, não deu. Mas tudo bem. É, vamos seguir, vamos pensar que existe a próxima Copa, sempre existe a próxima Copa. E o Brasil está lá, né, é o único penta, né, a Argentina se passar vai ser tetra, né, ok, vamos lá, né. Mas então tá pessoal, já deu aqueles minutinhos aí, a gente já vai, iniciar aqui o nosso bate-papo, como sempre eu vou falar um pouquinho, né, do que é a Titã, como que ela está inserida no mundo, e aí a gente já entra no nosso assunto de hoje, que é a fixação sem parafusos. Funciona mesmo? Será que funciona? O que vocês acham, hein? Então vamos lá, né, pessoal, vamos começar os trabalhos dessa noite. Falando um pouco da Selena, né, nossa empresa polonesa, né, que, está na cidade de Wrocław, é uma cidadezinha muito bonita, muito charmosa, e a Titã é uma das empresas que compõem esse grande grupo que é a Selena, né. Além de outras como a Matisol, a Quiloça, o Coar, Artelite, Hauser, Polifix, a Imperalum, que é uma outra empresa que a gente adquiriu em Portugal. Enfim, são várias empresas que compõem
o grupo Seleno, tá certo? Então vamos lá. A Selena ela está no mundo, né, ela nasceu em 1992. Ela tem mais de 1.800 funcionários, 90, vendemos para 90 países no mundo, 17 fábricas na Europa, Ásia, América do Sul. E aqui na América do Sul, aqui em Curitiba, né, nós temos um polo fabril onde a gente fabrica algumas espumas, né? Então a linha Pro 10, Pro 30, Pro 40, Pro Ultra, construção e multiuso. São 30 empresas em 19 países e somos top 4 fabricantes de espuma de poliuretano no mundo. Qual que é o nosso diferencial, pessoal? A Selena produz o seu próprio poliol, o blend de poliol. Eu digo que é onde está a fórmula da Coca-Cola, né? A fórmula da Coca-Cola está no poliol. Então a gente tem esse know-how, né, de produzir esse produto. Vamos lá, então. Estou falando sobre o assunto. Espera aí que está carregando aqui, pessoal, ao vivo é assim, tá? Acontece tudo. Por que que ele não está passando aqui meu slide? Ai, 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 ai. Hum. Pessoal, tive um probleminha técnico aqui que eu não sei o porquê que não está passando os meus slides. Deixa eu ver se eu consigo resolver aqui. Só um pouquinho, pessoal. Pessoal, eu estou vendo aqui que o meu oráculo está dizendo que está travando muito, mas a minha internet está 100% aqui. Deixa eu ver aqui como que eu posso fazer aqui. Mais alguém está tendo dificuldade? Está travando? Porque a conexão aqui está boa. Eu só não sei por que que não está passando os meus slides. Ai, meu Deus do céu, volta. O que é interessante. Ah, agora foi. Pronto, pronto. Agora foi. Então vamos lá. Então, a grande dúvida do consumidor, né? Será que o adesivo ele vai substituir o parafuso? Então, todo mundo faz essa pergunta: será que essa cola aguenta mesmo? Nossa, eu escuto isso muito no meu dia a dia. Posso dizer que todos os dias. É natural ter essa dúvida, né? É muito natural, porque a gente está muito acostumado com o método antigo, né? Que é o parafuso, é a bucha, a fixação mecânica, né? Mas a fixação mecânica ela tem alguns pontos de fragilidade que a fixação química consegue substituir assim, ó, 100%, né? Então, a gente usa muito bucha, parafuso, mas a tecnologia dos adesivos hoje mudou esse cenário. Está muito diferente. A gente tem muita tecnologia nos produtos e a gente consegue fazer aplicações realmente de carga, que suportem muita carga, que tenham curas mais aceleradas, enfim. Os produtos mudaram, né? O mundo mudou, o nosso perfil de consumidor mudou, o nosso perfil de profissional mudou, né? E com os produtos é a mesma coisa. A gente precisa evoluir, a gente precisa ter essa evolução, né. Então vamos lá falar um pouquinho, né, sobre esse tipo de fixação mecânica, né. Então, por que que a gente usa uma fixação ali, né, eh, química, né, por que que a gente está falando tanto da fixação química? Furar uma parede pode gerar diversos problemas, muitos problemas. Ela pode danificar o revestimento, ali aquele porcelanato bonito que você escolheu com tanto carinho para colocar no seu banheiro, por exemplo, acertar tubulações ou fios elétricos. Quem nunca, pessoal, quem nunca tá lá, a esposa pede para colocar aquele suportezinho de papel toalha na frente da pia, né? Isso é normal, eu passei por isso, tá? Você coloca ali quer aquele suportezinho. Aí você pensa assim, não, aqui está a tubulação da água, porque está passando aqui, a torneira está aqui. Vou colocar uns 40 centímetros para um lado ou 40 centímetros para o outro, né? Que não vai ter erro. Você vai mirar e vai acertar o cano, gente. Parece uma coisa. O pedreiro, ele gosta, ele faz assim uns caminhos com essa tubulação que a gente nem desconfia,
né. Parece uma coisa, é lei de Murphy, você vai lá e faz o quê? Acerta o bendito do cano, e aí aquela molhadeira, aquela sujeira, se você usasse um adesivo de montagem, não teria problema, né, porque você iria colar, ia distribuir a carga em toda ali a superfície da peça, ela iria, né, não iria movimentar, não iria precisar furar e não ia ter todo esse trabalho. Então a fixação química, ela vem justamente para nos aliviar desse tipo de transtorno. Olha que legal, né, pessoal? Então a gente pode sim confiar nos adesivos de montagem, né. O que que eles oferecem hoje para a gente, né, essa evolução de adesivo oferece? Uma alta resistência, inicial ali, né, então essa resistência é muito importante. Uma excelente aderência, ele vai aderir super bem, né, uma elasticidade, você precisa ter elasticidade, porque se você colocar um adesivo rígido, o que que vai acontecer? Ele não vai acompanhar movimentações e ele vai acabar desplacando, pessoal. Resistência à umidade, isso é muito legal também. A resistência à umidade, você pode fazer uma fixação tanto externa quanto interna, né, muito bacana também. Ou seja, não apenas colam, né, eles fazem uma fixação de verdade, né, então você tem toda a segurança de que o adesivo vai funcionar na sua aplicação. Vamos lá. Então a fixação que revolucionou a obra, literalmente, né. Quando a gente fala ali, mostra ali, tem ali a figura ali, né, de um espelho de uma academia de tamanhos maiores, né, você conseguir fazer uma fixação química e ter certeza que ele não vai desplacar, porque a fixação mecânica, pessoal, quando a gente faz o uso da bucha e do parafuso, o que que acontece? Você vai colocar ela na alvenaria. As estruturas, como eu sempre falo, elas nunca estão estáticas, elas não estão paradas. Existe a acomodação do solo, existe a vibração externa, né? Então isso começa a movimentar. Pode perceber quando a gente vai colocar o gancho de rede, né? De tanto fazer aquele balanço, pá, bá, 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 com o tempo ele começa a sair. Com a fixação química, você não tem esse problema, porque você vai distribuir essa carga em toda a superfície da que você vai fazer a fixação. E quando você colar, e os nossos adesivos são adesivos à base de MS, então eles têm elasticidade, eles vão acompanhar essas movimentações e não vai ter problema de desplacar, né, e nem de cair. Então, a gente tem esses, vamos dizer assim, o plus que o adesivo químico dá para a gente. Um ripado, né, você vai fazer uma fixação, você não quer deixar um parafuso aparente, né? Você não vai pagar caro num painel ripado bonito que o seu marceneiro fez ali, para ele ficar colando aqueles negocinhos em cima dos parafusos, né, gente? Eu, pelo menos aqui em casa, de jeito nenhum. Aqui é adesivo na veia mesmo. Por isso que eu digo, tudo que eu mostro para vocês aqui, eu testo na minha casa, eu testo comigo. E para dizer assim, não, realmente isso funciona, dá certo, pode fazer. Quando eu não sei, eu digo: "Não sei, mas eu vou testar", né. Eu acho que, o importante não é você, né, você não saber não é demérito, agora você não ir atrás do conhecimento, aí sim, isso a gente não pode fazer, a gente tem que correr até, a descobrir aí, né, como que funciona, como que faz, e ir atrás do conhecimento. Fixar sem perfurar deixou de ser novidade, né, virou uma exigência, porque zero barulho, gente, né, você pode usar isso um adesivo de montagem em ambientes sensíveis. Se você pensar em escolas, hospitais, shoppings, ambientes locados, né, você vai fazer zero poeira, zero vibração, não tem cheiro, né, eu digo que nem havaiana, não tem cheiro, não solta as tiras e não dá chulé, né, então é uma maravilha, porque você consegue abrir um leque de opções para você, né, trabalhar, né, tendo um adesivo de montagem, né, então você paredes com tubulações ocultas, né, tornam esse parafuso um risco de acidente e prejuízo, né, então a melhor coisa realmente é um adesivo de montagem que você não vai precisar se preocupar. Se você tiver alguns cuidados, quer limpar a superfície, tirando toda a sujidade, toda a poeira, não tendo gordura, né, fazendo essa limpeza, colocando ali, respeitando o tamanho de cordão, isso é muito importante também, pessoal. A gente fala aqui de 2 adesivos de montagem que nós temos, que é o Fix 2 GT e o Vector, que são adesivos de montagem que suportam uma carga grande. Se você não usar esse biquinho, que é um por um ali, e colocar pelo menos 10 centímetros quadrados de aplicação, você não tem todo esse aporte de carga, né. Então você precisa ter cuidado, quanto eu vou colocar um espelho grande, ai, pesa quanto, será tanto? Ah, eu tenho que calcular mais ou menos, tem que limpar e calcular mais ou menos ali o que que você vai colocar de produto, né, não é só colocar um pinguinho.
Muito pelo contrário, respeita o cordão, né, porque daí ele vai entrar em processo de cura, né, porque o oxigênio vai entrar em contato com o adesivo, ele vai entrar em processo de cura de forma uniforme, evitando desplacamentos, evitando manchas, evitando um monte de coisa. Então é bem importante, né. O que ninguém conta, mas você vai descobrir hoje, é o quê? Que parafuso, como eu falei, ele cria esse ponto de tensão, né. Já o adesivo MS, ele distribui essa carga. Então, isso é 10 vezes mais resistência real na prática, né, se a gente for, dimensionar isso, né, então é muita coisa. Então a gente pode sim confiar no adesivo de montagem. E quando se fala de titã, pode confiar de olhos fechados no nosso Fix 2 GT, pode confiar de olhos fechados no nosso Vector, ele realmente facilita. Ó, eu tô vendo ali a Kate falou aqui, ó, a Kate acabou de colocar, que legal, facilita muito o dia a dia na obra. Com toda certeza, com toda certeza. Imagine você tendo que fazer uma obra num shopping, que você só pode trabalhar durante a noite depois que fecham as lojas. Para você colocar ali um suportezinho, fazer uma coisa, porque você não pode fazer barulho, você não pode ter esse tipo de ruído, né, durante o dia ali. Cara, você vai lá com o seu Fix 2 GT na sua mala de ferramenta, chega lá, pá, pá, colou, pôs, saiu de lá, gente, e o teu cliente ficou super feliz. Você não fez poeira, você não fez barulho, você resolveu o problema dele, não ficou cheiro. Cara, é só alegria. A elasticidade permanente do MS, né, ela absorve essas vibrações, né, a dilatação e a contração. Então, essa movimentação estrutural. O parafuso, ele com o tempo vai afrouxar, como eu falei. Já o adesivo, ele acompanha a peça, né, ele tem toda essa, eu digo aquele jeitinho brasileiro, aquela maleabilidade, né. Então, assim, o adesivo realmente ele traz muitos benefícios e você pode sim confiar na fixação química de olhos fechados. Cuidando da limpeza, entendendo os materiais que ele tem aderência e o tipo de carga que você vai colocar, não tem como dar errado, pessoal. Não tem como dar errado. Eu digo que sempre é, ó, 99,9% das reclamações que eu tenho são de aplicação. Foram aplicados em substrato que não cola, foram aplicados demais, produto demais também não é legal, então são várias nuances, porque o adesivo ele é muito bom, ele funciona dentro daquelas parâmetros que a gente indica sempre em ficha técnica, então independente se for Titã ou for um concorrente nosso, não tem problema. Sempre leiam as fichas técnicas, sempre leiam as embalagens, ali tem, assim, ó, dicas valiosíssimas que vão te ajudar no teu trabalho, né. Eu acho que o nosso papel aqui, o meu papel aqui de trazer informação para vocês é justamente trazer esse olhar, né, independente, né, de concorrente ou não, é você entender que indo atrás da informação, você vai sempre ter uma aplicação 100%, né, e se for com os produtos Titã, então nem se fala, isso eu garanto, pode ter certeza, né. Então, há vantagens reais na obra, né. Poxa vida, que legal, redução de até 40% de tempo na instalação de perfis e molduras, né. Vedação flexível, além dele colar, ele pode sim, fazer o papel de um vedante, um selante, né. Eh, ele é flexível e permanente em uma única etapa, então você não tem várias etapas, você faz uma etapa, você fez ali, ó, pá, colou e tá tudo certo. Uma aplicação silenciosa, com uma pistola manual, né, sem ferramentas elétricas, ideal para reformas, não danifica o substrato e me permite a remoção limpa, né, com um fiozinho de nylon ou mesmo com um estilete você consegue remover. O resíduo que fica, com uma espátula de plástico, você vai tirando ele com cuidado e ele não vai manchar, tá. Então é muito legal, é um produto muito bacana. Eu digo que quem tem o seu Fix 2 GT ali, o seu Vector na bolsa de ferramenta, tem tudo, pode resolver muita coisa. E hoje em dia o que a gente precisa é resolver. O cliente quando nos chama, eles não quer mais problema, ele quer que você resolva, você é o profissional que ele chamou, você é o profissional que ele confia, então tenha sempre utilização de bons produtos, que você vai sempre ser indicado pelos seus clientes. Isso é ouro hoje em dia, pessoal, o boca a boca hoje é ouro. Eu sempre falo isso e é verdade, gente, é ouro. Então, quanto peso um adesivo realmente suporta, né? Se a gente for ver aqui, por exemplo, o Fix 2 GT, ele suporta 400 quilos a cada 10 centímetros quadrados de aplicação. A cura total dele é em 3 horas. Em 30 minutos, você já pode colocar 200 quilos de carga. Ele funciona
tanto no seco quanto no úmido. E você evita a perfuração. Ele tem uma maior flexibilidade, ele tem uma força de agarre grande, uma resistência também aos raios UV. Então ele é um produto que ele consegue ali, na sua amplitude de parâmetros, né, cercar várias aplicações. Então você consegue fazer muitas aplicações com esse produto. É mais fácil eu falar para vocês, assim, em qual substrato ele não adere, né. Ele não vai aderir no PE, que é o polietileno, nem no polipropileno, tá, que são aqueles plásticos mais duros, tipo uma caixinha essas de interruptor de luz, né, esse tipo de material. O resto, gente, eu já fiz em ardósia, já fiz em placa cimentícia, já fiz em vidro, já fiz em metal, já fiz, olha, em vários, substratos. Ele adere. Não precisamos colocar muito produto, tá, pessoal? Aquele cordãozinho ali de 1 por 1, ele é suficiente. Se você respeitar ali os 10 centímetros quadrados de aplicação, show de bola. Você vai ter uma fixação química de alto padrão, sem precisar se preocupar com nada depois. Isso é muito importante, né? Então, como eu falei, quais são os substratos que ele adere, né? Vários. Então, concreto, madeira, tijolo, gesso, vidro, metal, PVC rígido, drywall, poliestireno, né? O poliestireno. Eu sempre digo assim, não é o polipropileno, que ele é apagadinho, é o poliestireno. Então, o fixo do EGT, ele vai no poliestireno, não no polipropileno, tá, pessoal? O poliestireno é aquele do rodapé, tá? Muito legal também, né? Então ele pode fazer fixação de guias, né, sem perfurar. Gente, isso também é ouro. Você imagine fazer uma reforma no imóvel alugado que você não pode perfurar, né? Cara, você cola, você faz essa reforma. Numa laje protendida, onde passam as tubulações por baixo, que você também não pode perfurar. Você cola. Olha que legal, que material diverso, né? Que material premium, né? Que a gente traz aqui para vocês, que vocês podem fazer em várias aplicações. Colagem de painéis e revestimentos, rodapés, molduras, sancas, né? Tudo isso é possível fazer com o Fix 2GT. Placas cimentícias compensados, em ambientes úmidos como banheiros e cozinhas, reparos rápidos em ambientes locados, tudo isso você pode usar o Fix 2GT. O Matheus está me perguntando aqui, eu tô de olho, tô aqui, ó, aqui e aqui. Qual produto indica para fixar, em PP e PE? Olha, Matheus, eu, Luciana, trabalho com adesivo, com químico há muito tempo, eu não vou falar, senão eu vou denunciar a minha idade aqui, não vem ao caso, mas eu trabalho há muito tempo com fixação química e posso te dizer que eu só sei de uma gambiarra para esses materiais, tá, pessoal? É só uma gambiarra. Porque esses materiais, eu desconheço um adesivo para esses materiais, né, para o PVC a gente tem, agora para o polietileno e para o polipropileno, eu desconheço. Qual que é a gambiarra? Cianocrilato, tá, é do nosso Titan Bond ali, e sal, ou o bicarbonato de sódio. Mas também assim, pingou o Titan Bond, colocou ali um pouquinho do sal do bicarbonato, 1 segundo, você já passa. Se você colou errado ali, se você posicionou errado, já era, ele vai ficar torto, tá. É o único essa é a única magia que eu conheço que cola esses materiais. Isso foi um cliente meu há muitos anos atrás, que me falou: "Olha, cola sim, eu tenho material que cola, mas é uma gambiarra". Então, é isso aí, né. Vamos lá, vamos continuar então. 5 erros que comprometem a fixação sem parafusos. Ai, ai, ai. Primeiro, superfície mal preparada. O que que é uma superfície mal preparada? É uma superfície que pode estar suja, né, com poeira, gordura, tinta solta, né. A gente tem que sempre pensar que o adesivo ele vai ancorar no substrato. Se, por exemplo, aquela parede está toda degradada, porque ela está com infiltração, você vê bolhas que é possível que aquela pintura ela vai sair, ela vai desplacar, não adianta fixar, porque a ancoragem vai ser naquele material, e ele vai então cair, né. Então limpa sempre o vidro, o metal com acetona ou detergente ali, né, ou realmente pega uma vassourinha, tira, né, esse pó. Superfícies porosas, elas aderem melhor, né, quando elas são um pouquinho umedecidas, mas não necessariamente, tá, pessoal, porque o Fix 2GT ele adere também muito bem, né. Eu acho que a gente tem alguns adesivos, principalmente os acrílicos, que eles liso com liso, eu sempre digo: "Dá uma escarificadinha, pega uma lixinha, dá uma lixada para aumentar a ponte de adesão". O Fix 2GT não precisa disso,
é só colar que ele vai muito bem. A preparação representa mais de 50% do sucesso da fixação, tá, pessoal? Isso aí, sem sombra de dúvida. Então, se não tiver essa limpeza, se não tiver esse cuidado, se você não pensar em qual substrato, se ele é compatível, se ele não é, se você está fazendo o tamanho do cordão correto, que vai dar o aporte de carga que você precisa, não tem milagre. Não tem milagre. Excesso de produto. Essa aqui é a melhor de todas, porque a gente fica com aquele pensamento: ah, se eu colocar mais, vai ser melhor. Eu vou colocar um pouquinho mais aqui só para garantir, né? Aquela garantia. Gente, a garantia sou eu, não funciona aqui. Você não precisa colocar mais. Você pode ter certeza que se você está respeitando o que está ali escrito em ficha técnica do produto, na embalagem do produto, você não vai ter problema, tá? Então, mais adesivo não significa mais resistência. Significa que ele vai demorar muito mais para curar, pessoal. Olha lá, ele vai ter muito mais área, né, onde o oxigênio tem que entrar para esse adesivo entrar em processo de cura. Até que ele, né, dependendo do tamanho, do peso, até que ele faça todo esse processo de cura e possa te dar o aporte de carga, esse objeto já desplacou e já caiu. Né? Porque daí você vai ter muito mais tempo para ele curar ali. Porque é muito mais produto, você está encharcando de produto ali, né? Então, menos é mais quando se trata de uma fixação química, não esqueçam isso, tá? O excesso também ele pode escorrer, pode manchar, compromete o acabamento, e é isso que a gente não quer, né? A gente quer um trabalho limpo, rápido, deixar o nosso cliente satisfeito e seguir para o próximo, né? Porque a gente está aqui, vive numa sociedade capitalista, a gente está aqui para ganhar dinheiro. E nós aqui da Titã estamos junto com você para que você faça o teu trabalho da melhor forma possível, para você ganhar muito dinheiro e sempre indicar os nossos produtos. E vamos lá. Em superfícies largas, aplique em linha ondulada, faça um zigue-zaguezinho, tá? Porque isso vai ajudar nessas superfícies mais largas, né? Sempre usar o bico em V, como eu falei, em substratos irregulares ou pesados, que é justamente esse diâmetro ali de 1 por 1, é que vai garantir aí essa sua carga maior para essa fixação que você vai querer fazer, vai precisar fazer, né? Terceira, falta de produto, cobertura insuficiente que ponto sem contato, a peça fixa de um lado e solta do outro. Esse é outro problema. Como que eu digo? Nem menos, nem mais. Né? A gente tem que estar ali, ó, no meio, na meiuca ali, pessoal. Então, você precisa criar esses pontos de contato. Então, quando você tem uma superfície larga, que você vai precisar fazer uma fixação, faça um do lado, coloque 2 cordões, né, ao invés de um. Tem que sempre, né, entender como que é essa fixação, né? Mexer antes do tempo, pelo menos 30 minutos você tem que deixar ele ali, né? Porque daí senão você vai desfazer aquela aderência inicial, isso não é bom. Então, colou, ele já não vai mais movimentar. 30 minutinhos se você for fazer qualquer movimentação na peça, só para garantir que ele está bem fixo ali e que ele não vai desplacar. Ignorar a temperatura, né? Isso também é complicado, porque a gente sempre diz que ela tem que estar acima de 5 graus e abaixo de 35, né? Porque ela pode formar uma pele e aí ela pode dar menos pontos de contato ali no seu adesivo, né? Então, sempre respeita, né, esse processo, esse tempo, porque ele vai te ajudar. Então, a aplicação correta é igual obra limpa, rápida e sem trabalho, retrabalho, né? Olha que legal isso. É só o que a gente quer. Ninguém quer voltar para ter que fazer correção, porque isso é ruim para você, como profissional, para o seu cliente que fala assim: "Ai, gente, já não vou indicar. Ai, já não quero mais ele aqui, nem sei se vou falar", né. Então a gente quer o quê? A gente quer fazer o nosso trabalho bem feito, voltar para casa, para nossa família, né, não é isso? Então vamos fazer tudo direitinho. Cola com a Titã aqui que você vai ver só. Ó, já até pegou, né. Cola com a Titã, hein. Cola com a Titã. E nós temos também o Vector, né, que também é o nosso primeiro adesivo de suporte de cargas, é um adesivo high-tack, né, ele é um adesivo também à base de MS, o tack dele é 5 segundos, não é igual o fixo do EGT que o tack é imediato, né, ele também tem elasticidade permanente, ele também resiste a vibrações, a intempéries, né, ele não tem solventes oceanados, ele é seguro para uso tanto interno quanto externo, ele é ideal para cerâmica, pedra, cortiça, espuma de poliestireno, elementos decorativos, também ele não vai funcionar no PE e no PP, tá? Os nossos adesivos nenhum, como eu falei, né, eu só conheço a gambiarra. Cura completa em até 72 horas, tá, pessoal? Para você fazer um teste de arranque, eu indico 24 horas, mas dependendo do tamanho, né, dos cordões que você vai fazer,
talvez precise um pouco mais, mas em média 24 horas ele está resolvendo, tá? 350 quilos de carga a cada 10 centímetros quadrados de aplicação. É muita carga também. Então o Vector também é um baita de um adesivo. Luciana, quando que eu uso Vector? Quando que eu uso o Fix 2 GT? Essa é a melhor das perguntas. Eu vou usar o Fix 2 GT quando eu precisar de um pouco mais de carga, porque ele vai suportar um pouco mais de carga, mas principalmente quando eu precisar que a cura dele seja acelerada, que eu precisar movimentar uma peça e eu preciso que ela cure, que ela tenha uma cura inicial muito mais rápida, aí a minha escolha é o Fix 2 GT. Quando que eu vou usar o Vector? Quando não tiver necessidade dessa cura acelerada, quando a minha carga for até 350 quilos a cada, né, de carga, né? Aí você pode usar o Vector, sem problema nenhum. Então, o Fix 2 GT, ele é aquele produto que é assim, ó, preciso resolver agora, já. Fix 2 GT. Ah, não tô com pressa não, né? Quem é de Minas aqui vai me entender, não tô com pressa não, né? Pode usar o Vector, que também vai ser um baita de um adesivo de montagem, que vai resolver muita coisa para você. Então, ou Vector ou Fix 2 GT. Sendo Titã, sendo um desses dois, certamente o seu trabalho vai ser 100%, isso eu posso garantir. Isso a gente garante, porque olha, eu faço muita, mas muita fixação com esses produtos. A minha casa toda é feita olha, gente, até o suporte, tá, da televisão que eu tenho no meu escritório aqui, que é de 43 polegadas, eu colei com Fix 2 GT, porque eu não queria furar o meu painel ripado, bonito, lindo, que meu marceneiro fez com tanto carinho para mim. Falei, me recuso, tem 3 metros, eu não queria nem que ele fizesse duas placas. Eu queria a placa, uma única placa, para ele colocar lá na parede. A gente colou com a 60 segundos, que é outra espuma adesiva que nós temos também, outra tecnologia que nós temos de adesivo, e depois ele fez a fixação do meu suporte com o Fix 2 GT. Colei o gabinete no meu banheiro, direto no porcelanato, os quadros, as sancas, as molduras, bolseria aqui em casa, tudo feito com Fix 2 GT e com Vector, e com a 60 segundos. Muita fixação, gente. Então, eu posso garantir que funciona. Tendo esses cuidados que eu falei para vocês, não tem erro. Pode usar sem titubear. Já dizia um grande professor de português que eu tive há muitos anos atrás, professor César, sem titubear, não titubeie. Olha só, né? Vamos lá, né? Mas é isso aí, pessoal. Essas eram as informações, né, sobre os adesivos de montagem, principalmente sobre o Fix 2 GT, que são adesivos de montagem da nossa linha premium, né? Você que é profissional, que está sempre aqui nos prestigiando nos nossos webinars, é um produto que eu tenho assim, um grande carinho. Eu não vi se a Dai está aqui, mas se ela estiver aqui, ela usa muito o Fix 2 GT, tá? Ela indica muito, pode seguir a Dai lá, DT Drywall, porque ela faz muito vídeo, muita fixação, tanto com a 60 segundos, quanto com o Vector, quanto com o Fix 2 GT, quanto com a Fixa Drywall. Essa menina manda muito bem. Então, pode olhar ali nas redes sociais da DT Drywall, seguem eles lá, que eles são ótimos. Vamos para as perguntas, eu vejo que tem várias perguntas aqui. Deixa eu ver, meu oráculo aqui já está me passando, porque eu vou perdendo aqui no chat, gente. Olha lá, o Matheus está perguntando se a aula vai ficar gravada. Vai sim, fica lá no nosso YouTube, pode entrar lá, que amanhã a nossa Super Fernanda já vai estar colocando lá. Geraldo, onde encontrar para comprar em Porto Alegre? Em Porto Alegre, deixa eu pensar aqui. Eu acho que tem na Protefix. Eu só não tenho certeza, mas acho que tem na Protefix. Eu teria que ver. Entre em contato com o nosso saque lá, que eles vão te dizer exatamente, me fala a região para onde você está, que eles te direcionam direto aí para onde você comprar o Fix 2 GT. Vamos ver aqui. No Matheus, a pergunta que o Matheus fez lá, eu consegui responder. O Edivando, as apresentações vão estar disponibilizadas? Vão sim, Edivando. O Rodrigo, o produto pode ser utilizado externamente e pode sofrer perda? Bom, a perda eu não entendi ali, mas eu vou tentar, pelo que eu entendi, tá bom, Edivando, Rodrigo? Ele pode sim ser usado tanto interno quanto externo. Você pode aplicar ele, inclusive, no substrato úmido, né? Você pode aplicar ele no úmido, não tem problema nenhum, né? Então, você pode usar tanto externo quanto interno, tá? Você está dizendo se ele sofre perda de
capacidade de carga com o tempo por estar exposto, não, tá? Ele não vai ter essa perda de carga aí nesse período de exposição, porque você vai colar ele, então ele não vai ficar exposto. E porventura ali, a chuva que vai entrar ali, por ele ser um produto à base de MS e ele já ser um vedante, ele vai suportar essa umidade e não vai desplacar, tá certo? Eu tenho aqui a minha, né, o negocinho da minha campainha ali, coloquei lá com Fix 2 GT, meu querido, já está há 5 anos ali, ó, 100%, 100%, não cai, não fez nada, nem se mexeu. Vamos ver aqui a próxima. Delmar, qual a durabilidade após aberto? Essa é uma pergunta muito boa. Ele tem aquele biquinho, você sempre vai deixar mais ou menos 1 centímetro e meio da borda ali do bico para fora, né? Uma tripinha para fora, e vai guardar. Quando você for usar, você quebra essa tripinha, porque ele vai fazer como se fosse uma rolha. E pode continuar usando sem problema nenhum. Então, você usa ele até o final, tá? Até o final. O que pode acontecer é que ele vai chegando mais próximo, né, ali da data de vencimento, ou às vezes entra um pouquinho de ar ali, né? Mesmo você deixando ali, às vezes pode ser que aconteça, e ele vai ficar um pouquinho mais rígido para sair. Ele já é um produto bem denso, né? Ele vai ficar um pouquinho mais difícil, mas ele não perde a propriedade de carga, de adesividade dele, tá? Então pode usar ele até o final sem problema nenhum, 100%. Silei vai começar a usar esse produto. Vai na fé, Silei. Pode usar, que você não vai se arrepender. Uma das aplicações que a gente mais indica o Fix 2 GT, para o nosso amigo que está nos vendo aqui hoje, que trabalha com drywall, que faz forro em banheiro, vai colocar aquela tabica no banheiro, olha aquele porcelanato grandão e fala assim, ai meu Deus do céu, não posso furar esse negócio e quebrar, porque senão vai ser um transtorno na minha cabeça. Para você deixar de ficar ali, ó, tirando fitinha dupla face, que com o tempo ela vai ceder, usa Fix 2 GT, que não tem erro. Pode conversar com quem foi aí no mercado, o bruto realmente é bruto, ele funciona, tá? Pode que ele vai funcionar e ele vai te ajudar muito, muito em várias aplicações. Vamos ver, tem aqui, ó, a Marcela, alguma ação como calor ou frio que prejudica sua eficiência com o tempo? Não, Marcelo, porque assim, se a gente for pensar em calor, mesmo que a gente pense aqui, ó, o Brasil é um país tropical, a gente está falando assim, ó, vou falar lá do Nordeste, tá? O que agora é inverno, deve estar o quê? Uns 30 graus aí por Recife, Maceió, Fortaleza, por aí uns 30 e poucos graus, né? Isso né, durante o dia, bem quente, né? Ele vai suportar até 90 graus, tá? Então, não tem problema com a temperatura mais alta, tá? Ele só não é um produto Firestop, ele não é, né, um retardante em contato com fogo, mas ele não tem problema nenhum, ele não vai perder parâmetro, ele não vai perder a ação dele em contato com altas temperaturas, tá certo? Ou com frio. Depois que você aplicou, que ele curou, não tem mais problema, pode ficar tranquilo. O pessoal está digitando. A gente fala do frio, porque no outro webinar eu falei das espumas, né? As espumas são danadinhas, elas são bem danadinhas, como a gente usa esse blend de poliol, que só nós que fabricamos, a gente tem essas questões aí no inverno. Mas nada que uma boa agitação não resolva e não traga performance 100% das nossas espumas, tá, pessoal? O meu pessoal tá aqui digitando. Vamos esperar aqui um minutinho para ver a pergunta. Adoro perguntas. Acho que a gente tira muitas dúvidas, né? Principalmente no dia a dia ali que a gente está trabalhando, que às vezes surge uma. É aquilo que eu sempre falo, gente, aqui no Brasil, nós somos um povo que temos muita imaginação. A gente faz cada coisa que, olha, o brasileiro tem que ser estudado pela NASA mesmo. Porque aqui eu digo assim, olha, não funciona nisso, 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 porque a gente faz testes, então a gente, né? Ah, não, Luciana, mas eu fiz e deu certo. Então, é isso, né? Fez, deu certo, tá tudo ok. Nós, como fabricantes, temos um limite, né, para poder indicar as coisas. Vamos lá, Rodrigo. Desafio será que atende a fixação com plástico e vidro fora da curva, uma tampa de máquina de lavar. Não, a tampa de máquina de lavar, eu vou falar pela minha experiência, que foi quando eu usei, tá? O cianocrilato ali, o Titan Bond,
com o bicarbonato. Aí foi. O único problema é que eu colei ela um pouquinho torta, por isso que eu digo, a gente só faz e a gente fala, né, aquilo que a gente faz, o que dá certo e o que dá errado também, né. Ela ficou meio tortinha, assim, né, meio de cunhém, mas funcionou, tá lá, até hoje aí, então tá tudo ok. Mas é só na gambiarra, né. Um adesivo, olha, eu, Luciana, pesquiso muito, né, já fiz muitos testes, não desconheço, mas vai que surge aí pra gente aí, né, uma dessa, quem sabe, tá certo? Bom, pessoal, queria agradecer imensamente, né, vocês estarem aqui prestigiando o nosso webinar. Nós teremos sim, como eu falei no início, o Brasil não passou, a Argentina hoje, né, foi aquilo, né, que eu não prefiro não falar, né, melhor não falar, mas a nossa camisa do Brasil vai ser sorteada hoje no final, amanhã a Fernanda sorteia, tá, pessoal? Amanhã a Fernanda vai sortear, e como sempre ela coloca lá nas redes sociais. A gente já mandou para os nossos ganhadores, né, o tanto o kit quanto a camisa semana retrasada. Infelizmente, o ganhador não nem colocou uma fotinho, nem foi lá para marcar a Titã, dizendo assim: "Olha, chegou a minha camisa aqui". Então, se você, ganhador da camisa, estiver me vendo aqui, marca a gente lá, faz um post bacana, fortalece a nossa amizade aí, pessoal. Vamos lá, né, vamos ajudar, ajuda o miudinho aqui, tá certo? Então, quem participou hoje do webinar, amanhã ela vai tirar a lista e vai fazer o sorteio e vai ganhar uma camisa do Brasil, sim. Independente se o Brasil passou ou não, nós somos brasileiros, nós temos que honrar a nossa camisa, né? E vamos lá fortes e firmes para a próxima Copa e que venha o Hexa para a gente, né, pessoal? A gente está precisando aí, né, daquele. Bom, eu acho que agora eu vou falar a minha idade mesmo, né? Porque eu vi 2 vezes o Brasil ser campeão, então é uma emoção muito grande, né? A gente precisa dessas alegrias, são boas, né? Nosso país é o país do futebol, não adianta. É o esporte que define o brasileiro, né? Então, tem a Copa Feminina, bem lembrado, Rodrigo. Ano que vem a gente tem as meninas que estão jogando um bolão, pessoal, um bolão. Estão muito melhor que esses perna de pau aí que estavam lá nos Estados Unidos. Mas enfim, né? Vamos que vamos, pessoal. Tem a Copa Feminina, vamos ganhar amanhã essa camiseta. O ganhador, tira aí, fortalece a nossa amizade, tira uma fotinho, faz um post e fiquem ligados que a gente vai sempre trazer um sorteio diferente agora para os próximos webinars, tá, gente? Então, mês que vem nós temos mais um e vamos ver o que será que o patrão vai liberar, gente? Olha, eu fico ali, ó, só buzinando no ouvido dele. Vamos ver o que vai sair. Tá certo, pessoal? Um abraço, uma boa noite, um bom descanso e mais uma vez muito obrigada pela participação de todos. E, né, como sempre, até o nosso próximo webinar. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.